Está no ar mais um programa ou não. E para quem gosta de teatro, um fora dessa linha digno de aplausos. Dea, tu gosta de teatro? Eu gosto bastante, pena que ultimamente não tem dado muito tempo por aí. Tu sabia que o Lucas Guilherme está organizando uma peça muito bacana? Ela tem uma interação com o público real, em tempo real. Mas como é que eles conseguiram fazer tudo isso? Então, a partir do momento que tu entra na peça, já é tirada uma foto tua e essa foto vai ser alvo de interação. E para quem curte saber mais sobre teatro, a gente preparou uma matéria bem especial. Ninguém sabe ao certo como e quando surgiu o teatro. Desde os tempos das cavernas, de tanto observar os animais, o homem acabou por imitar os bichos. O teatro na Grécia surgiu das celebrações ao deus Dionísio. Só os homens podiam atuar. As peças eram ensinadas com grandes máscaras. Nascem os gênios, tragédia e comédia. Na Itália renascentista surge a comédia dell'arte, espetáculos populares apresentados nas ruas com textos improvisados. Na Inglaterra, com o teatro elisabetano, dramaturgos contavam as histórias de heróis, reforçando o sentimento de nacionalismo. O principal autor era William Shakespeare. No romantismo, o teatro volta-se para o ser humano. As peças falam sobre emoção, surge o melodrama. Durante o realismo e naturalismo, passou a mostrar as realidades burguesas, como a vida social, casamento, etc. As representações tornaram-se mais próximas da vida real. Já a partir do século XX, o teatro tornou-se um instrumento de discussão e crítica da sociedade. Os temas tratados ilustram a realidade social, trabalha questões políticas e que refletem criticamente aspectos da sociedade vigente. A ideia surgiu, não sei dizer exatamente o principal momento, mas surgiu de várias conversas que a gente tinha sobre montar um espetáculo novo e sobre a relação das pessoas, incluindo nós, com as redes sociais. Então a gente vinha pensando em fazer um espetáculo que fosse do Teatro Por Que Não, com uma criação totalmente própria. Juntando as duas coisas que vinham acontecendo ao mesmo tempo, a gente pensou, por que não fazer um espetáculo que tem essa temática? Isso já vinha dentro das ideias de levar isso para cena. Enfim, sempre que é assunto de piada e que é motivo para piada, assunto acaba surgindo a vontade de levar. E aí começou a pesquisa dentro desse assunto. Então a gente começou a se reunir, o espaço estava em reforma, o nosso teatro estava em reforma ainda, então a gente não conseguia fazer ensaio prático. Então a gente fazia uma série de reuniões e começou a pesquisar reportagens, começou a pesquisar alguns perfis de pessoas específicos nas redes sociais e foi levantando um material aí que nos pareceu cada vez mais interessante. Então, a ideia basicamente surgiu das nossas conversas e da necessidade de ter um espetáculo que fosse com texto totalmente nosso. Hashtag amei o jantar, hashtag tava tudo lindo, hashtag partiu dançar, hashtag quero mexer nas carteiras. Hashtag foi maravilhoso, hashtag sim, jantar só acontecer, hashtag partiu comemorar mais, hashtag festa, hashtag desse, hashtag let's go. A gente tinha a ideia de já usar recursos tecnológicos dentro dele. Então, fugir um pouco de uma ideia de cenário fixo no lugar, ou fazer uma montagem um pouco mais clássica nesse aspecto, e que dialogasse também com projeções, que a gente pudesse brincar com bastante áudios, efeitos sonoros. Então, a partir daí, o Cristiano Bittencourt do TUI, que é o cenógrafo, já veio com algumas ideias, assistindo alguns ensaios que a gente já tinha, pensando numa mobilidade do espaço, que a gente tivesse um espaço dinâmico e que se transformasse o tempo todo. Então, o nosso cenário ele é manipulável, assim como tem interferência de projeção e bastante iluminação também o tempo todo. Também acabou sendo natural decorrente do processo de criação. Os atores entraram no palco e como vai ser o agradecimento e o que vem depois dessa cena? Porque tinha uma ideia de subir créditos. Porque é uma mistura tão grande que é teatro, mas falando de internet e ao mesmo tempo também muitas coisas remetem a programas de TV antigos e programas de TV que ainda estão, que a fórmula é antiga, mas ainda estão hoje, que estão indo para a internet, esses mesmos programas. Então, era uma mistura tão grande que, e se subirmos crédito? Mas e aí, se fosse além do crédito? Se de repente a projeção fizesse parte, fosse um quadro também.
sempre trabalhei com ilusão de plano contínuo. Então, o público, ele se vê nesse final e, ao mesmo tempo, ele vê os bastidores e, ao mesmo tempo, ele vê o palco e os atores reais e, ao mesmo tempo, na projeção virtual. E sobem créditos. Então ele é um espetáculo de teatro, mas é uma rede social, partindo da convenção de que o teatro é uma das redes sociais mais antigas que existe. Então as pessoas já socializavam indo ao teatro desde que ele surgiu, como a gente conhece ele hoje aqui no Ocidente. A ideia justamente é sair do físico também. O teatro é físico, mas é uma peça que ela quer ir para o virtual ao mesmo tempo. Então dentro disso a gente começou a pensar interação com as pessoas numa rede social, interação de verdade. Como é que a gente vai concretizar isso dentro de uma peça? Relação com o público. Então ela é uma rede social que ela acontece em tempo real, a gente brinca com isso. O espetáculo é uma rede social em que vocês entram e saem. Tu não leva pra casa essa rede social, tu não acessa do teu computador, tu vive ela, tu vem pra ela. Na divulgação da estreia, a gente começou a soltar um pouco antes uns conteúdos falando sobre a internet e linkando ela com a vida das pessoas e tentando linkar com o teatro. Mas sem revelar muito, né? Mais ou menos como teaser, assim. Então a partir daí a gente começou a pensar, vamos fazer as cenas que exijam essa interação com o público e que tenham um desenvolvimento a partir da resposta que o público dá. Então, basicamente, o desafio foi criar algumas espécies de roteiros em algumas cenas que nos possibilitassem dar uma abertura para a interação com o público e que, dependendo da resposta dele, a cena tivesse algum rumo. Então, basicamente, essa interação em tempo real se dá justamente por isso, por ser uma rede social, que é o teatro, e juntando essas duas coisas, a necessidade de fazer com que o público também acabe se tornando um pouco de protagonista nessa rede e não vá simplesmente para olhar. A gente brincava muito, a ideia não é que o público vem mexendo numa timeline e ficar olhando, a ideia é que o público publique também, que ele acabe invadindo esse espaço e transformando esse espaço. Talvez ninguém dê risada de uma piada, talvez alguém goste muito de uma coisa que não era para rir, e nesse aspecto foi muito interessante porque o público, em primeiro lugar, eu acho que se prendeu bastante ao espetáculo. Isso foi uma coisa que a gente tinha um pouco de dúvidas em função de ser um espetáculo comprido, ele tem 1h40. A gente vinha percebendo a resposta pela divulgação das pessoas em que a gente teria um bom público na estreia. E isso era uma coisa, que legal, vai vir galera, vai vir gente, mas enfim. De repente a gente teve na estreia uma fila de espera e um número enorme de pessoas que ficaram de fora, que daria pelo menos mais meia sessão só naquele momento ali, pessoas de fora. A criação é nossa, então ela não parte de uma referência, não tem um autor conhecido ou alguma referência famosa que geralmente já atrai público, como a gente em alguns outros espetáculos acabou cativando pessoas por um autor, por algum envolvimento de outro na criação. Abrimos uma segunda sessão e no momento que a gente abriu a bilheteria da segunda sessão no dia, os ingressos já estavam esgotados. E também foi uma resposta que a gente não esperava. Então, lotar 2 sessões seguidas, em que na segunda também ficou a gente de fora, foi um acontecimento assim, fantástico. A gente tem mais uma apresentação no Teatro 13 de Maio agora. Também um outro espaço, vamos ver como é que vai ser. O espetáculo provavelmente vai ser completamente diferente, dia 29 de maio agora. Então essa aí, tá todo mundo convidado para assistir, mesmo quem já assistiu quiser ver de novo, porque se uma apresentação já é diferente da outra no mesmo local, como foi aqui, essas apresentações, um outro espaço transforma tudo, ainda mais um lugar que cabe tanta gente a mais do que aqui, né? Então vai ser outra coisa. E com certeza vão ter outras apresentações além dessa, para depois dessa, ao longo do ano também. Podia ter Wi-Fi aqui, né? Tem Wi-Fi, eu vi assim aqui, mas Ai, tá ótimo. ó, a senha é descanso e tá sujo. Não vai dar. Não. Eu tava olhando essa foto. Não é isso, sabe? Não é essa homenagem que a gente tem que fazer pra ele. A gente tem que ajudar ele a fazer uma selfie. E o espetáculo do Ou Não de hoje chegou ao fim, assim como no teatro. Mas se quiser nos acompanhar, basta ligar a TV no canal 15 da NET nos horários disponíveis na nossa página do Face. Ou nas redes sociais, Facebook Programa ou Não, ou YouTube Equipe ou Não. Ninguém desliga que agora tem os erros de gravação. Da André. Do Gui? Tchau, galera. O Lapa? Do Lapa? Não, Lapa. Lapa? Lapa toda. Lapa. Eu quero
Não, foi outra, essa não. Guilherme, vamos, tem que pagar minha conta, já tá atrasado. Sim, eu tenho que trabalhar. Então vamos, Pagar menino. conta, pode pagar amanhã, que tá atrasado isso aí. Não, segue. Eu adoro teatro. Pena que ultimamente eu não tinha tido Não muito tinha. tempo. E ela adora, né? Tu viu que ela adora. Eu não tenho tido muito tempo pra ir. Muita modernidade, né? Pois é, e quem gosta de teatro, também nós vamos fazer uma matéria exclusiva. Essa não conta. Vai sim, depois que botaram eu dando oi pro Pedro, vai também. Oi, Pedro. Tá passando. Oi, Lucas. Oi, meu amigo. 3, 2, 1.